Milionário leiloa a virgindade de sua filha. Até um fazendeiro pobre chocar a todos. Você já ouviu falar de um pai capaz de vender a própria filha como se fosse um objeto qualquer? Pois é, prepare-se, porque a história de hoje vai te chocar. Imagine uma jovem inocente, de apenas 20 anos, sendo exposta diante de toda a cidade, com sua dignidade leiloada ao melhor lance. E o pior, quem fazia isso não era um estranho, mas o próprio pai milionário. Mas calma, porque no final dessa história aconteceu algo que ninguém jamais poderia imaginar, algo que fez toda a cidade parar em silêncio. Você vai ficar em choque com o que aconteceu naquele salão iluminado por tochas. Antes de eu continuar e te revelar essa trama triste que se passa no interior do Brasil de antigamente, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. E me diz, de que cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde ela está chegando. Agora, se prepare, porque o que você vai ouvir a seguir não é apenas sobre dinheiro ou poder. É sobre dor, sofrimento, humilhação, mas também sobre coragem e um amor inesperado que nasceu no meio de tanta injustiça. Quando eu te digo que o nome dele fazia homem grande perder a fala, não é exagero. Antônio Mendes, 55 anos, senhor de muitas terras, era a lei silenciosa de São Miguel das Veredas, um pedaço de Brasil de estrada vermelha e noites de lampião. Ele não caminhava, ocupava espaço. O casaco de linho importado pendia nos ombros como se fosse armadura, e o relógio de bolso, presente de um negociante do porto, marcava as horas do trabalho dos outros. Naquela manhã que antecedeu o leilão, eu vi, e você vai sentir comigo, a fazenda Santa Eulália acordar mais cedo. O galo nem tinha cantado direito, e já havia gente adulta arrastando caixas, polindo talheres, alinhando copos. Bento, o capataz, um homem de 40 e tantos, batia a sola das botas no assoalho do alpendre, nervoso. Seu Antônio, o povo comenta. Demais, isso não pega bem, disse Bento coçando a barba, a voz baixa, como quem tem medo da própria opinião. Pega bem o que dá lucro, Bento, respondeu Antônio sem olhar, abrindo um maço de cartas no escritório. Comentário não enche cofre. O gabinete tinha cheiro de couro e tinta. Na parede um mapa do império, cheio de alfinetes dourados. Sobre a mesa, 3 caixas, uma com recibos, outra com promissórias e a terceira trancada, com o brasão da família da finada esposa. Antônio passou a mão pela tampa dessa terceira caixa com um cuidado que não combinava com a frieza do olhar. Eu reparei nesse gesto. Você também deveria guardar isso em mente. Ele não era só rico, era habilidoso em transformar tudo em negócio. Café, gado, lenha, gente. Não discutia ideias, calculava vantagens. Quando o intendente da cidade veio, semanas antes, com 2 guardas adultos, tentar demovê-lo do plano vergonhoso, recebeu a resposta que ecoa até hoje. Intendente, o senhor cuida da praça, eu cuido do meu teto. E debaixo do meu teto mando eu. Mas é sua filha, arriscou o intendente. É minha propriedade até completar as obrigações comigo, cortou Antônio, seco, pousando o relógio sobre a mesa como se encerrasse a audiência. Lá fora, o rumor crescia. Parte da cidade, homens e mulheres feitos, se acotovelava no armazém de Joaquim Pires. Uns indignados, outros curiosos, todos chocados. Eu escutei Dona Lourdes, costureira de mão cheia, desabafar. Vender a própria menina, que Deus nos perdoe. O dinheiro cega, respondeu o marido Zezinho. Mas o castigo vem. Castigo não paga dívida, retrucou um terceiro cético. E quem enfrenta Antônio, volto pro alpendre. Bento insiste, com coragem de quem sabe o risco de falar. Seu Antônio, a sinhazinha Isabela tem 20 anos. Ela tem um preço, interrompeu o pai, levantando a cabeça pela primeira vez. E hoje, esse preço será dito em voz alta. Aqui, eu preciso que você sinta a frieza desse homem. Antônio tratava o mundo como leilão. Vence quem levanta a mão sem tremer.
E ele nunca tremia, nem quando o padre Álvaro, já com seus 52 anos, entrou à tarde, chapéu na mão, para uma última tentativa. Meu filho, há pecado que não se paga com ouro. Não faça isso. Padre, respondeu Antônio quase gentil, se Deus quisesse interferir nos meus negócios, teria me feito pobre. Deus interfere no tempo certo, disse o padre, sem erguer a voz. E o senhor sabe que esse tempo chega. Antônio sorriu, um sorriso curto, que não pegava nos olhos, e mudou de assunto, como quem troca o rumo de um rio, apenas apontando o dedo. Eu juro. Naquela hora, o ar ficou mais pesado. Isabela, a filha, você vai conhecer melhor depois. Por ora, basta te dizer que ela já era moça feita, de 20 anos, e andava pela casa como se pisasse em vidro. Na cozinha, a cozinheira Marta, 40 anos, trabalhadeira, tentou consolar. Sinhazinha, toma um chá, vai acalmar o peito. Marta, respondeu Isabela, a voz firme de quem aprendeu a engolir. Pranto, chá não muda a cabeça do meu pai, mas dá força para falar quando a hora chegar, disse Marta, pousando a xícara. E a hora sempre chega. Do lado de fora, os últimos preparativos entregavam o tamanho da arrogância. Lanternas penduradas na figueira grande, mesas compridas, cobertas de linho, talheres alinhados como soldados. Antônio circulava, conferindo tudo, a caneta de pena no bolso do colete. Parou diante do palco improvisado. Sim, um palco. E perguntou, quem cuida dos lances? Eu, senhor, disse um homem de chapéu claro adulto vindo da capital. Trago experiência de pregões oficiais. Ótimo. Sem sentimentalismo. Aqui é comércio. Eu sei que dói ouvir isso. Dói em mim narrar. Mas é preciso você sentir o peso dessa noite para entender o que ainda vai acontecer. Porque a cidade, por mais que cochichasse, se dobrava à presença dele. E Antônio contava com essa covardia coletiva como quem conta moedas. Antes do pôr do sol, ele voltou ao escritório. Abriu as 2 primeiras caixas, revisou papéis, somou números. Diante da terceira, aquela trancada com o brasão, pousou a mão de novo. Ficou 1 segundo parado, como se escutasse um sussurro antigo. Então chamou. Bento, senhor, providencie o mensageiro. Quero o tabelião presente esta noite. Vai ser tudo registrado, sem brecha para questionamento. Sim, senhor. E diga à moça que vista o que lhe foi separado. Bento hesitou. Seu Antônio, é mesmo necessário? Já falei. Veste. A porta se fechou devagar. E eu, que te conduzo por essa história, preciso que você segure a minha mão aqui. Este homem acreditava que o mundo era um papel assinado e que a assinatura valia mais que lágrimas. Ele não sabia, ainda não, que há documentos que dormem anos e acordam no minuto exato, e que um único anúncio pode virar uma vida do avesso. Quando a lua subiu, a fazenda estava pronta para a vergonha pública. Antônio se posicionou como maestro de uma orquestra que só ele queria ouvir. E São Miguel das Veredas, temerosa e curiosa, tomou assento. Eu vou te levar agora para dentro desse salão, onde cada olhar pesava 1 quilo de silêncio. Mas antes, guarda comigo esta imagem. Um milionário que confunde poder com destino, certo de que nada o detém. Porque é exatamente contra essa certeza que a noite vai se voltar. E não vai demorar. Quer seguir comigo para o próximo passo? Eu te levo agora para dentro do quarto de Isabela. É fim de tarde. A luz entra pelas frestas da janela e desenha no chão faixas de ouro e poeira. Isabela tem 20 anos, é moça feita. Mas naquele instante parece carregar mais idade do que o corpo aguenta. O vestido escolhido por Antônio, azul pálido, tecido fino costurado por Dona Lourdes, está estendido na cama como um lembrete de que naquela noite ela não teria escolha. Marta, ela chama baixinho, e a cozinheira aparece na porta com uma xícara fumegante. Toma, minha filha, diz Marta, chá de capim santo, acalma o peito.
Isabela segura a xícara e olha o próprio reflexo no líquido. Hoje eu vi gente rindo lá fora, sussurra. Rindo como se isso fosse espetáculo. Marta aproxima, ajeita um fio de cabelo por trás da orelha da moça. Tem riso que é medo disfarçado. E tem medo que vira coragem de uma hora para outra. Coragem para quê, Marta? Para dizer não quando todo mundo espera o teu silêncio. Isabela caminha até o baú de madeira aos pés da cama. Ali, guardados desde a morte da mãe, estão 2 tesouros que só ela valoriza. Um lenço bordado com as iniciais EM e um medalhão, pequeno com uma foto já desbotada. Ela beija o medalhão e respira fundo. Mãe, me ajuda a ficar de pé, diz, num fio de voz que eu escuto até hoje. Marta segura sua mão. A sua mãe te ensinou o que o dinheiro de ninguém compra: dignidade. Dignidade não paga a vontade do meu pai, responde Isabela seca, sem lágrimas. Mas paga a tua paz depois, rebate Marta firme. E a paz, minha filha, essa ninguém leiloa. Batem a porta. É Bento, o capataz de 40 e tantos anos, chapéu na mão, olhos baixos. Ele entra devagar, como quem pisa em igreja. Sinhazinha, diz, o patrão mandou avisar que eu vista o vestido e desça ao salão. Completa Isabela, sem raiva, só cansaço. Bento engole seco. Eu queria pedir desculpa. Por tudo. Isabela ergue o rosto. Bento, o senhor não me deve desculpa. O senhor é só mais um com medo. É, admite ele, mas medo não devia mandar mais do que vergonha. Hoje eu tô com os 2. O silêncio pesa. Isabela abre o armário, passa a mão pelo vestido, depois fecha de novo. Caminha até a janela e observa o terreiro aceso de lampiões, as mesas alinhadas, os homens circulando como se fosse festa de casamento. Eu sinto a tua revolta daqui. Eu também senti. Padre Álvaro veio? Pergunta Isabela. Tá lá embaixo, perto da figueira, diz Bento. Trouxe o livro e a coragem dele. Isabela respira. Eu vou precisar dos 2. Ela se senta diante do espelho. Marta penteia seus cabelos com cuidado de mãe. Cada gesto é uma oração. Isabela ensaia palavras que talvez nunca consiga dizer diante da multidão. Se eu falar, eles vão rir, Marta. Deixa rirem, responde a cozinheira. Quem ri do que é sagrado revela o próprio vazio. E se eu calar, aí quem revela o vazio é você. Bento ainda está na porta entre partir e ficar. A vergonha o prende, a consciência puxa. Sinhazinha, ele arrisca. Se a senhora quiser, tem um cavalo selado atrás do paiol. Eu consigo abrir o portão dos fundos. Marta se vira, surpresa. Bento, eu tô dizendo o que posso fazer. Isabela se levanta, caminha até ele. O rosto dela está sereno. Obrigada, Bento, mas eu não vou fugir. Mas, se eu fugir, eles vão dizer que eu aceitei calada. Vão transformar meu silêncio em culpa. E se te fizerem mal? Já estão fazendo. Ela segura a mão do capataz. É um gesto simples, adulto, que vale um discurso. Hoje, quem precisa correr não sou eu. É a mentira. Bento desvia o olhar, porque homem grande também chora quando ninguém vê. Ele assente e dá um passo para trás. Então eu fico por perto. Qualquer coisa eu... Fica sim, e se puder, não abaixa os olhos quando me olharem como mercadoria. Olha para mim como gente. Eu prometo. Isabela se veste. O vestido não é belo, é cruel. Ele cai bem no corpo, mas não cai bem na alma. Antes de sair, ela pega o medalhão e prende ao pescoço. Depois pega o lenço de bordado e o guarda no punho. Eu te peço atenção. Esses detalhes são pequenos como uma chave, e chave existe para abrir alguma coisa. No corredor, Padre Álvaro espera. 52 anos, voz calma, costas cansadas de tanto aconselhar quem quase nunca ouve. Minha filha, ele diz, você não é menos por causa do que vão dizer hoje. Eu não sou o que dizem, responde Isabela, firme. Quer que eu te acompanhe até o salão? Quero que o senhor me acompanhe mesmo se eu cair. Se cair, eu te levanto. E se não conseguir, eu deito no chão do teu lado até você conseguir. E eles descem. Cada degrau parece a beira de um abismo. Lá, embaixo, a casa inteira brilha. A plateia de adultos se ajeita, cochicha, avalia. Alguns fingem indignação para esconder curiosidade. Outros fingem curiosidade para esconder indignação.
No centro, um palco de madeira. Em cima dele, um espaço vazio que em poucos minutos será ocupado por uma moça e por uma vergonha pública. Isabela para no último degrau. Olha para mim, para você, para todo mundo que um dia já se sentiu sozinho numa sala cheia. E diz só para si, eu estou aqui, eu existo. E é com essa existência que a noite vai ter de lidar. Porque mesmo sem saber, aqueles homens acabaram de subestimar a única coisa que Antônio nunca aprendeu a calcular: a dignidade de quem não aceita ser preso. A partir daqui, cada palavra dela pode mudar o rumo de São Miguel das Veredas. E você vai ver comigo, passo a passo. Agora me conta, de que cidade vocês estão assistindo essa história? Quero muito saber até onde a voz de Isabela está chegando. Agora eu preciso te levar para dentro daquele cenário para que você sinta com os próprios olhos como era a fazenda Santa Eulália naquela noite. Era o fim do século XIX, tempo de carroças rangendo nas estradas de chão batido, cavalos amarrados ao pé de figueiras, lampiões acesos, lançando sombras compridas e misteriosas sobre a terra vermelha. A cidade de São Miguel das Veredas, pequena mas orgulhosa, parecia inteira concentrada nos portões do casarão dos Mendes. As mulheres usavam vestidos pesados, saias longas e lenços sobre os ombros. Os homens, na maioria adultos calejados, vestiam paletós gastos, mas alguns chegavam com cartolas engomadas, bengalas e sapatos lustrosos vindos da capital. O contraste era brutal. Os ricos vinham para se divertir, os pobres vinham por curiosidade ou por medo de desobedecer ao homem mais poderoso da região. Do lado de fora, o pátio da fazenda estava preparado como se fosse para uma festa de casamento. Mesas fartas de vinho, carnes assadas e frutas tropicais arrumadas em pirâmides chamavam a atenção de quem não tinha sequer o que comer em casa. As tochas fincadas no chão iluminavam cada detalhe, e o cheiro de café recém-passado se misturava ao da carne gorda no braseiro. Mas havia um gosto amargo no ar, porque todos sabiam qual seria o verdadeiro prato principal da noite. No centro do pátio, erguia-se um palco improvisado feito de tábuas rústicas. Em cima dele, uma cadeira alta de espaldar trabalhado, lugar destinado a Isabela, a filha exposta como prêmio. Ao lado, uma mesa com pena, tinteiro e papel já preparado para registrar o nome do vencedor e o valor pago. Nada foi deixado ao acaso. Antônio Mendes sabia organizar negócios como ninguém, e para ele aquilo não passava de mais um. Os cochichos cortavam o silêncio como facas. Um homem de chapéu preto, comerciante da cidade, comentou em voz baixa: "Dizem que até fazendeiro da serra veio oferecer ouro." Outro respondeu: "Ouro? Tem coronel que trouxe diamante escondido no bolso." Uma mulher, segurando o terço entre os dedos, rebateu: "Deus castiga uma coisa dessas. Uma moça criada no seio da igreja sendo vendida." O marido a repreendeu: "Cala essa boca, mulher. Quer arrumar encrenca com o patrão?" Na beira do palco, 2 músicos afinavam suas violas, contratados para dar clima de celebração. Tocariam modas alegres para disfarçar a crueldade da ocasião. Até a música seria usada para mascarar a vergonha. Dentro do casarão, os criados andavam de um lado para o outro, apavorados. Marta, a cozinheira, cochichava para Bento, o capataz: "Isso não é festa, Bento, é desgraça." "Eu sei, Marta, mas quem vai ter coragem de dizer isso alto? Coragem a gente arruma. Só não sei se arruma a tempo." Na varanda, Antônio apareceu de colete e gravata, o bigode bem aparado e o olhar de quem não aceitava questionamentos. Ele ergueu uma taça de vinho e fez sinal para que todos se aproximassem. A multidão se calou. As violas começaram a dedilhar um ponteio animado, mas o som parecia destoar da tensão. Era como se todos sorrissem com a boca e chorassem com os olhos. O ambiente estava pronto. Luzes, música, bebida, riqueza exposta, pobreza silenciosa. Um espetáculo armado para esconder a dor de uma moça. Mas, ao contrário do que Antônio imaginava,
Não seria uma noite de vitória. Aquele salão preparado para celebrar sua ganância ainda seria palco da sua maior humilhação. E foi nesse cenário, cheio de luxo e vergonha misturados, que o destino começou a afiar suas garras. As violas pararam e o pátio inteiro pareceu prender a respiração. Antônio Mendes subiu os 3 degraus do palco como quem sobe para a coroação. O colete cintilou sob a luz dos lampiões. E o relógio de bolso tilintou uma vez, seco como martelo de juiz. Ao lado dele, o leiloeiro, um homem adulto vindo da capital, de chapéu claro e voz treinada, ajeitou papéis, alinhou a pena no tinteiro e esperou o sinal. Antônio ergueu a taça, mas não brindou, só levantou a voz, firme, cortante. Senhoras e senhores de São Miguel das Veredas, hoje a Casa Mendes anuncia um acerto. O que é meu será honrado e o que foi gasto será reposto. Um murmúrio correu como vento por entre as mesas. Ele fez um gesto curto. 2 criados abriram a passagem. Isabela surgiu na varanda interna, desceu a escada com passos medidos. 20 anos. Não havia véu, não havia flores. Havia um vestido azul e um medalhão preso ao peito, reluzindo como se carregasse uma lembrança teimosa. Na base da escada, Padre Álvaro ergueu a mão. Antônio, pelo amor de Deus! Padre, cortou ele, sem virar o rosto. Deus abençoa contratos quando são bem escritos. O leiloeiro avançou um passo, a voz impostada, técnica. Por ordem do senhor Antônio Mendes, iniciamos a sessão. Lances em ouro, diamante, terras e títulos. Tudo será registrado pelo tabelião. Ele apontou para o canto, onde um homem adulto com pasta de couro já molhava a pena. Quem arrematar, leva consigo o direito de... Ele hesitou um sopro, procurou o eufemismo. De posse matrimonial exclusiva. Um engasgo coletivo percorreu o pátio. Não era surpresa, mas era a primeira vez que as palavras frias tomavam o ar. Isabela firmou os ombros. Marta, ao fundo, levou a mão à boca. Bento travou a mandíbula. Antônio desceu do palanque 2 degraus, de propósito, aproximando-se do público. Minha filha foi criada sob este teto. Comeu do meu pão, vestiu das minhas fazendas. É justo que agora traga de volta o que me é devido. Quem valorizar mais, leva. Quem hesitar, assista. Dona Lourdes, costureira, não se conteve e sussurrou forte o bastante. Isso não é negócio, é pecado. O marido a puxou pelo braço. Ela não recuou o olhar. O leiloeiro fingiu não ouvir. Limpou a garganta, bateu com a pena na madeira como quem ergue martelo invisível. Primeiro lance, silêncio. Só o estalo de uma brasa num braseiro e o zum-zum dos insetos nos lampiões. Então, um homem adulto, comerciante de gado, ergueu a mão. 50 moedas de ouro. O segundo veio atrás, voz untuosa de quem mascara vício com perfume. 30 alqueires de terra e mais 20 em diamantes. O leiloeiro repetia os lances em alta voz, somando, convertendo, anotando. A mesa ao lado já tinha 3 taças viradas e uma pilha de papéis. Eu assistia, e o que doía não eram as cifras, era a naturalidade. A plateia incorporava o tom do leilão como quem participa de feira de gado. E é isso que eu preciso que você sinta, a banalidade do absurdo. Padre Álvaro tentou outra vez, dirigindo-se à moça. Filha, você não é preço. Se quiser, eu te tiro daqui. Isabela olhou para ele com gratidão e com algo novo, quase aço. Padre, eu não vou ser arrastada como se fosse culpa minha. Hoje eles vão me ouvir. O leiloeiro bateu de novo. Temos 100 moedas e terras na serra. Alguém cobre? Antônio, de braços cruzados, examinava os rostos como quem lê colheita. Às vezes fazia um leve não com a cabeça, desaprovando uns, favorecendo outros. Bento deu meio passo à frente, quis falar, engoliu as palavras. Marta chegou ao ouvido de Isabela. Minha menina, lembra do que você é, o resto é barulho. A moça assentiu, quase imperceptível. O medalhão brilhou outra vez. Antônio percebeu o gesto, crispou o maxilar. Havia naquela pequena peça um passado que ele preferia mantido em silêncio.
O leiloeiro abriu os braços triunfante. 150 em ouro e escritura de engenho no Vale do Barreiro. 1, 2... Foi quando Antônio ergueu a mão, interrompendo o ritmo. Lembrem-se, disse, com falsa cortesia, de que a palavra do arrematante não terá volta. O tabelião está aqui. O compromisso será selado hoje. O tabelião inclinou a cabeça, confirmando. A pena tocou o tinteiro e desenhou arabescos no papel, como se a tinta quisesse, ela própria, adiar o inevitável. Isabela, então, deu um passo à frente, sozinha, e falou. Não gritou, não chorou, falou como gente adulta que se sabe inteira. Se é a minha vida que se vende, ao menos que o comprador me encare. Quero ver os olhos de quem paga para calar os meus. A frase ficou suspensa no ar, pesada e limpa. Alguns desviaram o olhar, outros por orgulho encararam, mas tremeram um pouco. Antônio sorriu curto, satisfeito com o que tomou por desafio teatral. Para ele, até a coragem da filha viraria espetáculo a serviço do lucro. O leiloeiro, recuperando o fôlego, bateu de novo. Quem cobre o lance? Quem cobre? E mais mãos se ergueram. O relógio de bolso do milionário estalou outra vez. Cada tique parecia diminuir um pedaço da dignidade alheia, até que a própria noite se cansasse daquele som. E ela iria cansar, porque ainda que ninguém ali soubesse, havia palavras escritas longe dali, há muito tempo, esperando a hora certa de atravessar a porta e mudar para sempre a vida naquela fazenda. Por enquanto, porém, o anúncio estava feito. Oficial, frio, perverso. A cidade, hipnotizada pela força bruta do dinheiro, seguia a cadência do leilão. E eu sigo com você, passo a passo, porque foi exatamente nesse precipício que começou a nascer a coragem que ainda vai virar essa história do avesso. Se essa narrativa está te prendendo e você quer que eu continue, deixa o like. Isso ajuda muito a história a alcançar mais gente e me incentiva a trazer o próximo capítulo ainda melhor. Eu me lembro do barulho que veio primeiro, o estalo seco da pena batendo na madeira, como um martelo de juiz. O leiloeiro respirou fundo, ajeitou o chapéu claro e anunciou, rasgando o silêncio dos lampiões. Abrimos os lances. Quem dá mais pela honra? Ele engoliu o resto, procurando uma palavra que não ferisse tanto. Pelo compromisso exclusivo com a senhorita Isabela Mendes, a palavra honra doeu nos ouvidos como ferro quente. Eu vi a mão de Isabela apertar o lenço bordado no punho. O medalhão contra o peito parecia pedir ar. Marta estava imóvel, com os dedos entrelaçados, rezando sem som. Bento olhava para o chão, mas o queixo dele vibrava, como se cada fibra estivesse brigando para não explodir. O primeiro braço se ergueu lá no fundo, perto das mesas de frutas. Comendador Azevedo, homem de negócios da capital da província, adulto de pança farta e anel grosso no dedo. 50 moedas de ouro, disse, e o peito dele inflou como quem anuncia a compra de um navio. O leiloeiro repetiu afinado para que a vergonha viajasse até os cantos. 50 moedas de ouro. O segundo braço, quase colado ao palco, foi o de Coronel Valdo Ferraz, dono de engenho nas bandas do Barreiro, adulto de bigode encerado. 30 alqueires de terra e 6 cabeças de gado de raça. Registrado. O leiloeiro cantou, olhando para o tabelião, que já mergulhava a pena no tinteiro. Quem cobre? Alguém tossiu. Outro riu nervoso. Dona Lourdes apertou o terço dentro da bolsinha, e eu juro que pude ouvir os grãos riscando o tecido. Padre Álvaro deu um passo, como quem ensaia uma intervenção, mas ficou. Ele sabia. Um passo errado e tudo ruiria sobre Isabela. Do lado esquerdo, na sombra da figueira, seu Nicanor, comerciante de couro, adulto de fala arisca, ergueu a voz. 60 moedas e títulos da Estrada Nova. O leiloeiro se animou. A caneta riscou o papel como faca em casca de melancia. Isabela levantou o rosto. Não havia lágrima, havia aço. Ela olhou cada um como quem memoriza nomes para um acerto de contas com a própria consciência. E falou sem gritar. Olhem para mim quando derem o lance. Quem paga pelo meu silêncio deve ao menos ter coragem de encarar meu rosto. Metade desviou os olhos. A outra metade sustentou o olhar por orgulho.
mas a mão tremeu. Eu senti o pátio recuar um passo dentro de si. Antônio sorriu curto, satisfeito. Para ele, até a coragem da filha virava espetáculo. Fez um gesto com os dedos, pequeno, soberano. E os músicos dedilharam 2 acordes alegres, como se música pudesse invernizar a vergonha. 75 moedas e a casa da rua direita, entrou o Dr. Pires, advogado da cidade, adulto de gravata apertada. 100 moedas e participação no engenho Santa Cecília, gritou o coronel Valdo, atropelando. O número 100 pairou no ar como um trovão que não desaba. Marta mordeu o lábio. Bento deu meio passo à frente e parou. Ele chegou a abrir a boca. Seu Antônio... Não agora, Bento, cortou o patrão, sem virar o rosto. O leiloeiro, excitado, batucou a pena na mesa. Temos 100 moedas e participação no engenho. Quem dá mais? 1, 2. Foi aí que Isabela falou outra vez, mirando o tabelião. Escreva direito, senhor. Escreva que o que estão comprando não é amor nem respeito. Escreva que estão comprando o direito de me calar. Tabelião hesitou por um segundo. A pena pingou um pingo de tinta, uma lágrima preta no papel creme. Ele limpou depressa, culpado de nada, e ainda assim, cúmplice de tudo. 120 moedas e 2 sesmarias, bradou o comendador Azevedo, vermelho de vinho e vaidade. Dona Lourdes não aguentou. Vergonha! Escapou dela, sincero, adulto, sem máscara. O marido puxou seu braço e ela ficou, porque às vezes coragem é ficar. Do alto do palco, Antônio ajeitou o relógio de bolso. O tic-tac deu para ouvir. O som entrou na noite como uma contagem regressiva. Eu, que te conduzo, sabia que relógios também erram hora e que havia um outro tempo se movendo, silencioso, numa estrada de terra lá fora. Mas aqui dentro, por enquanto, só havia cifras. Padre Álvaro encostou no corrimão da escada e, com voz mansa, se dirigiu a Antônio. Ainda é tempo de desistir. Ainda é tempo de não perder a alma. A alma, padre, respondeu Antônio, é assunto para domingo. Hoje é quarta-feira e o assunto é negócio. O pátio respondeu com um ruído baixo, mistura de riso e horror. Bento cerrou os punhos. Marta deu um passo para o lado de Isabela, como quem se coloca entre uma filha e a tempestade. 150 e a casa da capital, gritou alguém de cartola, vindo de longe que eu nem reconheci. O leiloeiro vibrou. 150 e casa na capital. 1, 2... Isabela respirou fundo. Eu vi esse fôlego. Era diferente. Não pedia ar, buscava firmeza. Ela se adiantou meio palmo, o suficiente para a luz do lampião encontrar o medalhão. O brilho bateu no rosto de Antônio como um estalo. Por um segundo, só por um segundo, a máscara dele rachou. 3, ia dizer o leiloeiro, quando Antônio levantou a mão, ditando o ritmo. Lembrem-se do que eu disse, compromisso sem volta. O tabelião reconhece firma hoje. Acompanharemos a letra. A plateia assentiu, não por concordar, mas por medo do homem que falava. E então, o leilão seguiu, mais alto, mais sujo, mais frio. Cada lance era um prego invisível tentando fechar a tampa do destino de uma moça. Foi nesse instante, e eu guardo essa imagem como quem guarda um segredo, que o vento mudou. Uma poeira fina correu pelo chão do pátio, como se uma estrada lá fora tivesse acordado. Ninguém percebeu, quase ninguém. Bento ergueu o rosto, farejou o ar de noite como quem fareja chuva. Marta sentiu e apertou o braço de Isabela. O primeiro lance estava dado, e com ele a cidade inteira se revelou. Os que compram, os que vendem, os que calam, os que sofrem. A madeira do palco estalou, pedindo menos peso de pecado. A pena do tabelião seguiu arranhando o papel. E o relógio de bolso de Antônio, esse continuou a marcar uma hora que ele acreditava ser só dele. Mal sabia que outro tempo já vinha chegando pela estrada. O leiloeiro ergueu a pena para fechar mais um lance quando a noite de repente mudou de som. Primeiro foi um trotar firme no terreiro, depois o rangido pesado do portão principal abrindo além da hora. Os lampiões tremeram na corrente de ar.
e a poeira da estrada veio junto, fina, como véu sobre a festa. Todo mundo virou o rosto ao mesmo tempo. Eu também virei. E ali, recortado pela luz amarela, apareceu Miguel Alves. 28 anos, pele tostada de sol, camisa de algodão aberto no peito, calça simples, botas gastas de quem conhece mais chão do que sombra. Atrás dele, amarrado à figueira, um cavalo marrom respirava alto, como se também soubesse que estava entrando num lugar errado. Miguel desceu os últimos degraus do alpendre sem pressa. Não havia bravata, havia uma calma direta dessas que nascem em gente acostumada a perder e continuar. O silêncio se espalhou de mesa em mesa, feito água. O relógio de bolso de Antônio até pareceu perder o compasso por um segundo. Boa noite, disse Miguel tirando o chapéu. A voz veio limpa, nem alta nem baixa. Peço licença. O leiloeiro incomodou-se, ajeitou o chapéu claro, olhou para Antônio à espera de ordem. Antônio desceu um degrau do palco, plantou os pés, o olhar duro como porteira velha. Quem é você? Miguel Alves, senhor, sitiante do Riacho Fundo. Convidado? Homem. Miguel segurou o chapéu contra o peito. E é por isso que entrei. A frase, simples, cortou o ar. Nas mesas, alguns morderam o riso, outros morderam a língua. Bento, que até então olhava para o chão, ergueu os olhos de supetão, reconheceu o rapaz e murmurou para Marta. É o Miguel, o da plantação pequena, lá perto do açude. Eu sei quem é, respondeu Marta. Piano, e sei que não entra à toa. Miguel caminhou mais 2 passos, até a base do palco. Não ousou subir, não precisava. O corpo falava de pé no mesmo nível dos outros. Padre Álvaro adiantou-se um pouco, aproximou-se do moço, mediu a firmeza do olhar e fez um leve aceno, desses que dizem, vai, mas vai com Deus. Isabela, no alto do tablado, apertou o medalhão contra o peito. Não conhecia aquele homem além de cruzar na feira, talvez, de longe, quando comprou farinha certa vez. Mas reconheceu, naquele instante, algo que ninguém ali tinha mostrado a noite inteira. Respeito. Não o respeito educado de salão, o respeito de quem vê gente onde os outros veem preço. O salão está em sessão privada, anunciou o leiloeiro, tentando recuperar a autoridade que escorregava. Assuntos de família. Miguel não recuou. Família é o que se protege. Isso aqui é outra coisa. As últimas palavras bateram em Antônio como pedra em telha. Ele deu um passo, mediu Miguel de cima a baixo, procurando nele a desordem, o ridículo, qualquer fenda por onde pudesse desmontar o intruso. Você sabe com quem fala? Sei com quem eu me escuto, respondeu Miguel sem raiva. E a minha consciência não aceita ficar do lado de fora enquanto se faz isso aqui. O pátio inteiro respirou junto. Dona Lourdes levou a mão ao peito. O comendador, o coronel, o doutor, todo mundo sentiu a pedra na sola do sapato, o incômodo de ser lembrado do óbvio por alguém sem ouro no bolso. Bento deu um meio passo, pronto para interceder se a coisa virasse briga. Marta tocou de leve o cotovelo de Isabela, como quem diz, olha bem para esse momento. Antônio abriu um sorriso curto, desses que não alcançam os olhos. Você chegou atrasado, rapaz. Quando os homens grandes falam, os pequenos escutam. Quando os homens grandes erram, devolveu Miguel, os pequenos pagam. E eu já paguei conta demais nessa vida. Houve um rumor de espanto. Não era desafio gritado, era verdade dita olhando nos olhos. Isso pesa. Padre Álvaro pigarreou. Abaixa. Miguel, cuidado. Eu tenho, respondeu Miguel, sem tirar os olhos de Antônio. Cuidado com as palavras e com o silêncio. Hoje escolhi a palavra. Antônio fez um gesto para 2 criados, como quem manda retirar um gato do caminho. Os rapazes adultos se aproximaram, mãos prontas para empurrar. Bento, antes deles, abriu os braços. Discretíssimo. Metade gesto de pedido, metade aviso. Calma. O moço falou com respeito. Miguel não deu trabalho, deu sentido. Eu não vim fazer confusão, ser visto. Vim e que ela, ele ergueu o queixo na direção de Isabela, também seja vista como gente. Se a noite é para falar de valor, que se diga primeiro o que não tem preço. Isabela inspirou fundo. O lenço bordado no punho pareceu mais leve. Durante um segundo,
Os olhos dela e de Miguel se encontraram. Não havia romance naquela troca. Havia reconhecimento. Duas vidas marcadas pela dureza, se reconhecendo no mesmo ponto. A fronteira entre o que é certo e o que é conveniente. O leiloeiro tentou retomar o fio, aflito. Senhores, senhores, seguimos! Quem cobre o último lance? Mas já não era o mesmo salão. A entrada de Miguel tinha deslocado o chão um pouco para a esquerda. Antônio percebeu. E porque percebeu, apertou mais o relógio entre os dedos, como quem aperta a própria certeza para ela não escapar. Você vai sair agora, decretou Antônio. Cada sílaba um prego. Miguel assentiu, surpreendendo. Eu saio, se a moça mandar. E então, com gentileza que feriu mais do que grito, a voz para Isabela. A senhora quer que eu vá? O mundo coube na pausa dela. Isabela desceu um passo do tablado. Não todos, só um. E respondeu clara. Eu quero que fique. Foi só isso. E foi tudo. Os criados pararam. Bento soltou o ar pela primeira vez na noite. Marta apertou o terço que nem rezava. E mesmo sem palavras agradeceu. O leiloeiro, sem saber o que fazer, molhou a pena outra vez, como se tinta desse ordem a momentos que não cabem em papel. Miguel então guardou o chapéu debaixo do braço e ficou de lado, sem se impor, mas sem desaparecer. Ele não tinha ouro, não tinha diamante, não tinha escritura, tinha presença. E às vezes é isso que principia as grandes mudanças. Um corpo sozinho tomando o lugar do silêncio. A noite seguiu sim, as vozes voltaram, os lances aumentaram, a música forçou um sorriso nas cordas, mas já havia no canto do pátio um ponto de calor que não se apagaria. E é daqui, exatamente daqui, que a história vai ganhar um peso novo. Porque a coragem de um homem simples começa a puxar fio a fio o tecido da soberba. Quebre o gelo. Se você também teria ficado ao lado de Isabela nessa hora, escreve nos comentários, fico do lado dela. Isso ajuda a história a encontrar mais gente que não aceita ver uma vida virando preço. A presença de Miguel ali, de chapéu nas mãos e poeira ainda nos ombros, mexeu com as fibras mais escondidas daquele salão. E foi como se a máscara caísse de uma vez. Onde havia apenas formalidade e cifrões, escorreu o desprezo. Os homens de cartola em roda afiaram o riso. Olhem só, cantou o comendador Azevedo, adulto de anel grosso. O herói da roça veio salvar donzela com promessa de chuva. Vai pagar com quê, rapaz? Com milho e promessa? Espetou o coronel Valdo Ferraz, o bigode encerado brilhando à luz do lampião. Leilão não aceita fiado de boa intenção, acrescentou o doutor Pires, ajeitando a gravata como quem ajusta a própria importância. Miguel firmou os pés no chão batido. Não respondeu de primeira. O silêncio dele, que já tinha peso, pareceu fazer vento nas tochas. Antônio, do alto do tablado, abriu um meio sorriso. Deixem o moço falar. Fez um gesto preguiçoso. Sempre me diverte ver coragem vestida de pobreza. O riso veio fácil das mesas, mas não de todas. Dona Lourdes apertou o terço dentro da bolsa. Marta cruzou os braços, fincando os calcanhares no assoalho, como quem diz que não sai dali nem que o mundo caia. Bento deu 2 passos discretos, posicionando-se a meio caminho entre Miguel e os criados, um gesto pequeno que naquela noite valia coragem. O leiloeiro, incomodado com a cena, tentou trazer a ordem de volta. Senhores, senhores, quem cobre as 150 moedas com casa na capital? Casa na capital não compra palavra limpa, disparou alguém ao fundo, e calou rápido, com medo de ter sido ouvido. Antônio se inclinou um pouco para a frente, como quem encurta a distância só para sentir melhor a humilhação alheia. Então, sitiante, vai oferecer o quê? Uma galinha e 2 enxadas usadas? Ofensa não é moeda, senhor, devolveu Miguel sem elevar a voz. E eu não vim aqui para comprar coisa alguma, vim para não venderem gente. O choque foi seco. Alguns tossiram, outros fingiram não entender. Coronel Valdo deu um passo inflado. Cuidado com a língua, caboclo. Aqui tem homem de nome. Nome se suja quando se pendura em cartaz de leilão, respondeu Miguel, firme.
O ar ficou denso. Padre Álvaro, que vinha tentando conter a noite com as mãos, se aproximou de Miguel, baixo, pastoral. Fala com calma, meu filho. Tô calmo, padre. E os olhos dele não tremiam. Eu só não consigo aplaudir desgraça. No tablado, Isabela assistia ereta. O vestido aprendia, mas o olhar estava livre. Quando Miguel disse não venderem gente, ela fechou os punhos dentro do tecido e pela primeira vez na noite, o medo deu espaço para outra coisa. Alívio. Não era salvação, não era milagre. Era só alguém dizendo em voz alta aquilo que ela gritava por dentro. Ela inclinou a cabeça discretamente, como quem agradece sem palavras. Marta viu e sorriu com os olhos. O coro dos ricos apertou. Leiloeiro, chamou o comendador impaciente. Toque isso. Essa interrupção já passou do decoro. Põe esse roceiro no lugar dele, alfinetou o doutor. Ou tira, sugeriu o coronel seco. Bento avançou meio corpo, calmo, mas firme. Ninguém precisa tirar ninguém. O moço tá em pé e tá só falando. Palavra não derruba a casa. Antônio girou o relógio de bolso com o polegar. O tic-tac soou como um martelinho de pregão. Ele provou o gosto do próprio poder antes de cuspir as sílabas. Nesta casa, Bento, palavra obedece. E obediência tem limite, murmurou Bento, mais para si do que para o patrão. Mas eu ouvi, e Isabela também. O leiloeiro nervoso bateu a pena na mesa. 150 e casa na capital pelo silêncio dela, completou Isabela, num fio firme. O salão engoliu em seco. Antônio virou o rosto, lento, como quem reencontra um pássaro que julgava engaiolado. Você fala quando eu deixar. Eu falo quando sou gente, respondeu ela. E o mundo pareceu afastar as mesas um palmo para abrir caminho entre pai e filha. Miguel não ocupou esse espaço. Ao contrário, recuou meio passo, deixando a luz do lampião cair sobre a moça. Respeito em gesto de sombra. As violas, obedientes à ordem muda de Antônio, tocaram um ponteio bobo, forçando alegria por cima da ferida. Alguns riram, nervosos. Outros se ocuparam da taça para não ter que encarar ninguém. A figueira sussurrou com o vento. O cavalo marrom bateu o casco no chão impaciente, como se a terra também não tolerasse aquela cena. Escuta, sitiante, tornou o comendador, com ironia de borda de taça. Aqui se fala em moeda. Se não tem, não fala. Miguel respirou. O peito dele subiu e desceu devagar, igual sossego antes de tempestade. Se aqui só se fala em moeda, então a pobreza de vocês é grande. A nossa? O doutor riu seco. Aqui pesa por dentro. O desdém aumentou, porque é assim que o orgulho reage quando se vê ao espelho. Coronel Valdo deu um passo à frente, o couro da bota rangendo alto. Leiloeiro, registre que esse salão não é terreiro de ladainha. Registrando, disse o homem, sem coragem de levantar os olhos do papel. Padre Álvaro se voltou a Antônio. Pelo menos não o humilhe, Antônio. Já basta a crueldade que se pratica. Humilhar? Antônio sorriu. Humilhar é o verbo dos que perderam. Eu só ganho. No fundo, além das tochas, um mensageiro apeou do animal e entregou um maço de papéis a um criado. Ninguém reparou, ou fingiu não reparar. O criado atravessou o pátio, hesitante, rumo ao escritório. Bento viu. O senho dele franzido dizia que tinha farejado mudança no ar. E eu te digo, há documentos que andam devagar, mas chegam. De volta ao tablado, Isabela baixou os olhos para o medalhão. Apertou-o, como quem confere se o coração ainda bate. Quando ergueu o rosto, encarou o pai. Eu não sou um recibo. Você é minha obrigação paga. Devolveu Antônio seco, cortando. O salão inteiro se contraiu. Marta segurou na barra do vestido para não subir e abraçar a moça na frente de todos. Bento expirou, cansado de tantos anos de sim, senhor. Miguel mordeu a parte de dentro da bochecha como quem segura a palavra para ela sair no momento certo. O leiloeiro acelerado voltou à cadência. 150. Uma, duas. E foi aí, exatamente aí, com a pena suspensa no ar, que Miguel decidiu que o silêncio já tinha custado demais. Deu um passo à frente.
nem largo, nem tímido, o suficiente para que a sua voz ficasse inteira na noite. O desprezo dos ricos ainda pairava em volta, como mosca em fruta madura, mas já não feria do mesmo jeito, porque quando a dignidade escolhe o centro da sala, até o riso dos fortes cochicha. Tenho um lance, disse Miguel, e a palavra lance, na boca de quem não tinha ouro, fez a madeira do palco estalar. A pena ficou tremendo sobre o papel. Antônio inclinou o corpo, curioso como gato diante de um som desconhecido. Isabela endireitou os ombros. Padre Álvaro fechou o livro. Marta levou a mão ao peito. Bento encheu o pulmão. O desprezo ainda ria com os dentes, mas perdeu a graça. Porque o que vinha, ninguém naquela roda de dinheiro estava preparado para ouvir. A pena do leiloeiro ficou suspensa no ar quando Miguel disse firme que tinha um lance. O som das violas morreu sozinho. As tochas estalaram. Todo mundo prendeu a respiração como quem espera um trovão. Diga, provocou Antônio, com o sorriso torto de quem aguarda a piada. Mostre seu ouro. Miguel respirou, tirou o chapéu e colocou sob o braço. Depois ergueu as mãos calejadas, à luz do lampião. Meu lance é a minha vida, disse. Eu ofereço meus anos de trabalho, de sol a sol, até o último dia que Deus me der força. Ofereço minhas mãos, minhas costas, meu saber de lida, e entrego o que eu tenho, o sítio do Riacho Fundo, as ferramentas, a colheita desta safra e o meu cavalo. Tudo. Em troca, a moça desce desse palco, o pátio estremeceu, não de vento, de vergonha. O riso dos ricos veio primeiro, rápido, para espantar o incômodo. Ouviram? O comendador Azevedo gargalhou. O rapaz quer pagar com suor. Suor evapora, cabra, rosnou o coronel Valdo. Ouro fica. O leiloeiro, perdido entre papéis e regras, tentou recuperar a técnica. Senhor, isso não configura lance válido. O edital... Qual edital? Cortou Miguel sem grosseria. O que põe preço na voz de uma mulher? Antônio desceu um degrau, aproximando-se felino. Você acha que me compra com enxada e promessa? Eu não preciso de peão. Não estou te comprando, devolveu Miguel, olhando-o de frente. Estou impedindo que o senhor venda alguém. Houve um silêncio que doeu. Padre Álvaro encheu os olhos d'água sem derramar. Bento mordeu o canto da boca para segurar qualquer gesto que o traísse. Marta levou a mão ao coração. E Isabela ficou muito direita. O medalhão brilhou um instante, como quem confirma um destino. Disse Moça. Miguel, virando-se para ela com respeito de quem pede licença num terreiro alheio. Eu não vim te salvar. Não sou herói. Eu só vim dizer que se alguém tem de pagar por esse abuso, que seja eu que escolhi estar aqui. Você não escolheu nada disso. Isabela baixou os olhos por um segundo e tornou a encará-lo. A voz dela saiu sóbria. Eu não quero que ninguém se sacrifique por mim. Não é sacrifício, é decisão, respondeu Miguel sem pose. E decisão é coisa de gente livre. Deixa que eu seja livre hoje, para que você possa ser também. O leiloeiro pigarreou aflito, tentando voltar ao script. Senhores, retomando os lances, retome, apressou o Dr. Pires. A poesia do rapaz não paga a escritura. Miguel então deu mais um passo. Não era ataque, era entrega. Eu assino o que for preciso com esse tabelião, apontou calmo. Contrato de serviço, termo de dívida, penhora de colheita. Faço vigília em noite de geada, levanto cerca, capino até a mão abrir, cuido de gado doente e de terra braba. Faço a conta fechar com trabalho, e se faltar, eu fico devendo minha força, até o corpo cansar. O tabelião, que vinha se escondendo atrás da pena, vacilou. Os olhos dele tremeram de humanidade, coisa que papel não segura. Bento percebeu e assentiu sozinho, muito de leve, como quem diz, é possível. Antônio, ferido no orgulho, voltou-se para a plateia. Estão vendo? Querem transformar a minha casa em comédia. E encarando Miguel de novo, você fala bonito, mas bonito eu penduro na parede. O que eu compro é utilidade. Então me compre como utilidade e devolva à moça a dignidade, devolveu Miguel, sem elevar a voz. O senhor ganha 2 vezes, um homem que trabalha por 3
e a consciência mais leve. Consciência não rende juros, cuspiu Antônio. As violas tentaram uma música qualquer, mas as cordas desafinaram a primeira nota. Isabela avançou meio passo no tablado, o suficiente para a luz alcançá-la inteira. Eu ouvi o seu lance, disse ela a Miguel, e ouvi o silêncio de todos os outros. Virou-se para o pai. Se é negócio, aceite o melhor negócio. Um homem que vale por si, não por moedas. Antônio riu, curto, seco. Você não me dá ordem. Não dou, peço. E o peço veio sem humilhação, só com firmeza. Pela última memória que ainda tenho da minha mãe. A menção à mãe bateu em Antônio como vento gelado. O bigode dele tremeu. De trás do palco, vindo da sombra do corredor, Bento reparou que um criado surgira de novo, inquieto, com um embrulho de papéis atados por fita. O homem hesitou, aguardando o momento de falar. Bento franziu o senho. Havia caminho chegando. No terreiro, o cavalo marrom bateu o casco, impaciente, como se marcasse o compasso de uma contagem invisível. Marta segurou o terço escondido no bolso do avental e sussurrou só para o pano. Vai, tempo, chega logo. O leiloeiro sem chão apelou para a formalidade. Sem equivalência monetária não há como registrar. Miguel assentiu, compreendendo a linguagem do ferro e do selo. Então escreva equivalência de vida. Isso não existe, disse o doutor, rindo de canto. Mas deveria, respondeu Padre Álvaro, num tom que fez o riso do doutor parecer tosse. Antônio ergueu o relógio de bolso, impaciente. Basta, estamos perdendo tempo. O leilão continua. Quem cobre 150 e casa na capital? Silêncio. Pela primeira vez naquela noite, o dinheiro hesitou. O desprezo já não fazia festa. O salão inteiro olhava Miguel, não por piedade, por medida. Homem contra o peso de uma injustiça. Miguel, então, abaixou o chapéu até o peito num gesto antigo e concluiu. Se ninguém aqui tem coragem de pôr o próprio corpo na balança, eu ponho o meu. É tudo que tenho, e é tudo que vale. As tochas estalaram como aplauso de fogo. Isabela respirou como quem volta do fundo do rio. E o criado, com os papéis na mão, deu finalmente 2 passos à frente, pálido, prestes a chamar por Antônio. Bento viu, e sem dizer palavra, abriu passagem. O lance impossível estava feito. Não constava em edital, não entrava em livro-caixa, não cabia no tinteiro, mas tinha caído no centro da sala como pedra em lago quieto, e as ondas começavam a bater na margem certa. Antes de eu seguir para o próximo capítulo, me conta, já se inscreveu no canal? Isso garante que você recebe a continuação assim que eu publicar e me ajuda a manter essa história viva até o fim. O silêncio depois do lance de Miguel não durou. Foi curto como suspiro de vela. Logo voltou o riso. Aquele riso torto que gente grande usa para esconder medo. O leiloeiro se recompôs, batendo a pena na madeira como quem chama de volta uma ordem que já escorregava. Registro indeferido, declarou, teatral. Lances apenas com lastro monetário. Antônio desceu um degrau do tablado. O brilho do relógio de bolso cortou a noite. Ele quis saborear cada sílaba. Rapaz, você confundiu terreiro com igreja. Aqui ninguém faz promessa. Aqui se paga. E você não tem com o quê? O comendador Azevedo gargalhou, sacando do bolso 2 moedas reluzentes. Atirou-as aos pés de Miguel, fazendo-as quicar no chão batido. Aí está o teu preço, herói. Compra um espelho para ver a ignorância. A moeda rolou até a bota de Miguel e parou. Eu vi, e quero que você veja comigo o que ele fez. Nada. Não se abaixou, não chutou, não pisou. Ficou de pé, como quem aprendeu a não brigar com lama para não se sujar junto. O desprezo dos ricos, sem resposta, ficou bobo. Coronel Valdo Ferraz estufou o peito. Leiloeiro. Vamos, acabe com essa farsa. Segurança! Tirem o roceiro. 2 criados avançaram. Bento se moveu primeiro, discreto, mas firme, ombro largo a meio caminho. Com licença, disse baixo, olhos nos olhos dos rapazes. Ninguém encosta em ninguém.
Sai da frente, Bento, rosnou Antônio sem gritar. Ou te lembro quem te paga. Eu lembro todo dia, respondeu tragando seco. Mas hoje eu prefiro lembrar quem eu sou. Marta, ao pé do tablado, fez o sinal da cruz sem pompa, como quem amarra um rasgo no ano. O Dr. Pires ajeitou a gravata e recitou o dono de parágrafos. A lei não conhece lance de vida. O que se discute aqui é um contrato privado. Padre Álvaro respondeu sem elevar a voz. E o que se viola aqui é o público decoro. A lei que o senhor declama não tapa os olhos de Deus. O salão tremeu 1 milímetro. Antônio fingiu abafar um bocejo. Olhou para Miguel de alto a baixo, procurando onde doía. Vai me pedir desculpa agora e sair pela porta dos fundos. De cabeça baixa, Miguel respirou, a poeira do caminho ainda nos ombros. Eu posso sair, de cabeça não. Então sai carregado. Os criados hesitaram. Bento, entre eles, era um muro de silêncio. Isabela, no tablado, apertou o medalhão. Desceu um único degrau, nem mais, nem menos, como quem finca posição sem pedir licença. Pai, disse sem tremer, se humilhação é moeda, já me cobraram demais. Volta pro teu lugar, cortou Antônio, a mão segurando-lhe o braço com força que não se via, mas se entendia. Isabela soltou a pele sob os dedos dele como quem tira espinho. Meu lugar é onde eu não sou vendida. O comendador riu alto para distrair a própria covardia. Leiloeiro, a contagem. O homem levantou a pena, obediente à autoridade mais ruidosa, e recomeçou. 150 e casa na capital. Uma. Miguel deu um passo e, sem teatralidade, tirou da cinta um embrulho de couro. Abriu-o. Eram os papéis do sítio. A única escritura que possuía, amarelada pelo tempo e suor de mão calejada. Estendeu-os ao tabelião. Reconhece minha firma? É o que tenho. O tabelião, humano antes de carimbo, perdeu o traquejo 1 segundo. Antônio percebeu e mordeu o canto do bigode, irritado com a vacilação alheia. Isso é esmola de homem que quer parecer bonito, cortou o coronel. Paga com quilate, não com calo. E para agravar a cena, Dr. Pires pegou 3 moedas e as lançou no pó, fazendo-as rodar perto da ponta da bota de Miguel. Aí, roceiro, ajunto para você. Junta, mostra serviço. Alguns riram, porque rir é mais fácil que admitir nojo de si. Miguel baixou os olhos, não por submissão, mas por cuidado de não ferver. Eu juro que vi o instante exato em que ele pensou em responder com raiva e escolheu outro caminho. Voltou o olhar para Isabela. Se é o meu vexame que compra a tua liberdade, eu me ajoelho. E dobrou o joelho no chão batido. O pátio arfou, mas não foi derrota, foi decisão. O joelho na terra falou mais alto do que as moedas. Marta chorou sem som. Bento fechou o punho, as veias saltando. Antônio sorriu, aliviado com o que tomou por rendição. Aí está o lugar do teu tipo. Agora rola as moedas para fora daqui. Miguel não mexeu um músculo. Olhou para o padre Álvaro, que assentiu, olhos úmidos. Olhou para Isabela e falou com a serenidade de quem sabe o valor do que está oferecendo. Eu não vou catar moeda de ofensa. Eu ajoelho pelo que acredito, não pelo que me mandam. As moedas pararam de brilhar, viraram metal morto. O leiloeiro sem graça tentou retomar. 150 e... casa na capital. 2. E foi exatamente então que a humilhação virou de lugar, porque Isabela, sem pedir permissão, desceu o 2º degrau. Deu 2 passos, pegou as moedas do chão com a ponta dos dedos, sem sujeira, sem pressa, e as pousou na mesa do leiloeiro. O senhor não vai anotar que comprei minha voz com troco de vergonha. O salão não soube onde pôr os olhos. Antônio estalou a língua, irritado. Volta para o lugar, Isabela. Ela voltou um passo, só um. O suficiente para não voltar ao lugar de antes. O suficiente para todos entenderem que não havia mais retorno. No canto, perto da porta do escritório, um criado surgiu com um maço de papéis atados por fita. Tremia. Procurou o momento. Não achou. Recuou meio passo. Bento o viu, e o tempo dentro do capataz mudou de velocidade. O comendador buscou a taça. O vinho não ajudou. Coronel Valdo cuspiu de lado sem achar palavra.
Dr. Pires ajeitou a gravata outra vez, gesto de quem tenta colocar de volta no lugar o que já está fora do trilho. A noite tinha cheiros, de brasa, de fruta, de suor, e agora de vergonha exposta. Antônio ergueu o relógio e impôs o rito. 3. A pena quase tocou o papel, mas hesitou no ar. Não era só a mão do leiloeiro que tremia, a certeza do salão também. Na beira do terreiro, o cavalo marrom bateu o casco, marcando uma batida nova, como tambor de chamada. Miguel se ergueu do joelho pela própria força, sem pedir mão. E de pé, disse a frase que, para mim, abre uma fenda na noite. Humilhação é investimento ruim. Sempre volta com juros. Eu senti o salão engolir seco. A humilhação, que tinha sido armada para esmagar o pobre, começou a pesar em quem a praticava. O riso perdeu os dentes. O brilho das joias ficou opaco. A música, se tocasse, desafinaria. Isabela respirou como quem encontra ar depois de um mergulho longo. Marta soltou o pano do avental e endireitou os ombros. Bento abriu caminho com um olhar, e o criado dos papéis, finalmente, tomou coragem de avançar. A humilhação daquela noite foi grande, eu sei. Foi o ferro passado na dignidade de um moço e de uma moça. Mas é aqui que eu te peço para guardar o que enxerguei bem de perto. Ela mudou de dono. Começou nos que achavam que mandavam. Terminou, silenciosa, pesando neles. E enquanto isso, pela porta do corredor, entrava o que precisava entrar, devagar, como tudo que tem consequência. Eu vi primeiro o vulto, depois o papel. O criado atravessou o corredor branco como farinha, trazendo um maço de documentos atado por fita vermelha. Atrás dele vinha o mensageiro do cartório, homem feito, poeira até nos cílios, fôlego curto de quem galopou noite adentro. A música parou por si. O pátio inteiro virou o rosto, e o relógio de bolso de Antônio perdeu 1 segundo no compasso. Senhor Antônio Mendes! A voz do mensageiro falhou, mas chegou. O que é isso? Antônio franziu o senho, dedo batendo no metal do relógio. Intimação de leitura e entrega de testamento e codicilo, respondeu o homem, mostrando o selo do cartório de São Miguel. Documento de última vontade de... Ele puxou o ar. Eulália Mendes. O nome bateu no chão mais alto do que moeda. Isabela levou a mão ao medalhão, aquele mesmo que brilhava no colo desde o começo da noite. Marta sussurrou, valha-me, e Bento ergueu o corpo como quem reconhece o barulho da chuva antes de ela cair. Antônio estalou a língua, impaciente. Isso podia esperar. Estamos em negócio. O tabelião presente, que até então só servia de carimbo para vergonha alheia, se adiantou tenso, mas correto. Senhor, testamento tem prioridade sobre qualquer contrato que possa contrariá-lo. E há aqui ordem expressa de leitura imediata, em presença da herdeira. Herdeira? Repetiu alguém, baixo. A palavra abriu espaço. O mensageiro estendeu o maço. O selo de cera trazia um brasão que eu já tinha visto gravado na caixa trancada do escritório de Antônio. As letras E.M., as mesmas do lenço de Isabela, apareciam no canto do papel como assinatura, antiga que escolhe a hora de acordar. Antônio tentou rir. Teatro, bobagem de viúva. Padre Álvaro aproximou-se sereno. Viúva não, esposa e mãe. O senhor sabe a diferença. O leiloeiro perdido olhava a pena, como quem procura em tinta um caminho que não existe. Leia, disse Isabela, erguendo o queixo. Eu sou a filha. O tabelião pigarreou. Abriu com cuidado o lacre e a voz saiu firme, de ofício. Eu, Eulália Mendes, de vontade livre, disponho... O pátio ficou de joelhos, sem se ajoelhar. Noite encolheu para caber em cada sílaba, que todos os bens que me couberem por direito próprio, ouro, joias, rendas, parte da fazenda Santa Eulália e créditos, ficam legados à minha filha, Isabela Mendes, ao alcançar a maioridade. Um zum-zum correu como vento em pasto seco. Antônio avançou um passo. Isso é truque. Onde estão as testemunhas? Aqui? Respondeu o tabelião, mostrando assinaturas reconhecidas, carimbos, datas. Há ainda um codicilo. Ele virou a folha. Com cláusula. Especial. A palavra cláusula bateu em Antônio como pedra.
O tabelião leu pausado para não deixar dúvida. Fica declarado nulo e sem efeito qualquer acerto, contrato, promessa, leilão ou ato que pretenda destinar minha filha, sua honra ou seu corpo, sem a manifestação expressa e livre da própria Isabela perante a autoridade idônea. Na falta de meu juízo, nomeio como cumpridor desta vontade o reverendo Álvaro, a quem confio a guarda da minha letra e o zelo da minha filha. O mundo parou na expressão nulo e sem efeito. Padre Álvaro apertou o livro contra o peito, emocionado e assombrado pelo peso da confiança. Marta cobriu a boca com a mão. Bento fechou os olhos um segundo, como quem agradece por dentro. Antônio tentou atropelar. Essa mulher me afronta até depois de morta. Essa fazenda é minha. Metade, corrigiu o tabelião, sem levantar a voz. E a parte dela foi deixada à filha. O testamento estava depositado em cartório e agora foi aberto por ordem do juiz de paz. Juiz de paz? Alguém repetiu e o pátio tremeu um palmo. Isabela desceu mais um degrau. Não corria, ocupava. Olhou para o pai, não com ódio, mas com uma tristeza antiga que finalmente encontrou nome. A mãe não esqueceu de mim. Antônio endureceu o maxilar. Tua mãe sempre foi fraca. Fraco é quem precisa vender o que devia proteger, devolveu ela, limpa. O leiloeiro, já sem papel onde se esconder, perguntou ao tabelião, a voz menor. E o leilão? Cessa. A resposta veio como martelo de sentença. Qualquer tentativa de manter este ato afronta a letra de testamento e será comunicada ao juiz. O riso dos ricos, que antes encontrava motivo em cada canto, desapareceu. Comendador Azevedo baixou a taça. Doutor Pires afrouxou a gravata, procurando no pescoço o ar que não vinha. Coronel Valdo passou a mão no bigode para disfarçar a mão que tremeu. O mensageiro, aliviado de cumprir tarefa, encostou-se na coluna. Bento encaminhou os papéis à mesa, com cuidado de quem leva a criança no colo. Padre Álvaro tomou a palavra, não como sermão, mas como testemunha. Eulália me procurou antes de partir. Me pediu para guardar o que era direito da filha. Eu calei até hoje para que a letra falasse no tempo certo. Antônio deu um passo, outro, procurando no próprio tamanho um abrigo que não existia mais. A noite que ele sempre mediu em moedas, agora se media em lei. E a lei, por mais que chegasse cansada, chegou. Isabela respirou. A pele ainda era a mesma, o vestido o mesmo, a dor a mesma, mas a posição, não. Ela estava de pé do lado de dentro da própria história. Eu não serei vendida, disse cada sílaba um tijolo no chão. E quem tentar me calar, vai ter que calar também a última vontade da minha mãe. O cavalo marrom bateu o casco lá fora, como quem assina embaixo. E eu te digo, foi ali, nessa leitura simples e dura, que a noite perdeu a cara de festa e ganhou a cara de acerto. O leilão virou papel rasgado. O poder perdeu a música, e o silêncio que sobrou já não era medo, era expectativa, porque a virada não é só o que se descobre, é o que se faz com o que se descobre. E isso vem agora, quebrando o gelo. Você acha que Isabela merece justiça? Escreve nos comentários "Justiça por Isabela", para eu saber que você está comigo nessa. Quando o tabelião disse "cessa", o salão perdeu o chão. Não foi grito, não foi empurrão, foi a palavra certa, no papel certo, na hora certa. O leiloeiro murchou a voz, pousou a pena e recolheu os contratos. As violas calaram de vez. O que veio depois foi mais fundo do que silêncio. Foi vergonha. Comendador Azevedo foi o primeiro a recuar, ajeitando o anel no dedo como quem procura saída por trás do brilho. Eu retiro meus lances. Não me envolvo em litígio de família. Doutor Pires, o da gravata apertada, pigarreou um latim qualquer só para parecer grande e concluiu miúdo, nulo e sem efeito. Eu não avalizo. Coronel Valdo Ferraz, que até ali enfeitava a noite com bigode e bravata, desceu os ombros. Negócio morto, um a um. Os grandes foram se afastando das mesas, como quem recolhe o riso para não sobrar na fotografia do erro. O poder de Antônio sempre foi isso. Fila de gente que fingia convicção enquanto colhia vantagem.
sem plateia de coragem emprestada. Ele ficou sozinho em cima do próprio degrau. Ele tentou juntar cacos de autoridade. Ninguém me dá ordem na minha casa. O tabelião não ergueu a voz, mas ergueu a lei. Na metade que cabe à herdeira, o senhor não manda, e o testamento anula o ato inteiro. Padre Álvaro completou com o peso manso de quem fala a verdade. Acabou, Antônio. A palavra acabou bateu mais forte do que qualquer moeda jogada ao chão. Antônio desceu um passo, avançou na direção de Isabela. A mão dele veio rápida, não para bater, para agarrar o braço dela e arrancá-la do degrau. Miguel tensou o corpo. Bento chegou antes, um muro sereno entre pai e filha. Com licença, patrão, disse Bento firme. Hoje não. Sai da frente, Bento. Eu já saí da frente a vida inteira. Agora eu fico. Aquela resposta mexeu com a sala mais do que qualquer discurso, porque o capataz, que sempre disse sim, senhor, finalmente lembrou do próprio nome. Marta aproximou discreta e ergueu o queixo de Isabela com 2 dedos, gesto de mãe emprestada. Antônio procurou o relógio de bolso como quem apalpa um talismã. O metal estalou entre os dedos. A tampa abriu, o tic-tac vacilou. Ele bateu uma vez. Como se mandasse no tempo, o relógio parou. Eu vi, e o que parou ali não foi só o ponteiro. Foi a ilusão de mando sem freio. Guardas! Ele tentou, falando para um passado que já não respondia. Chamem o intendente! O mensageiro do cartório ergueu o braço com delicadeza de oficial. Já está comunicado. O juiz de paz aguarda confirmação da cessação do ato. O tabelião rabiscou 2 linhas no termo. Leilão suspenso por força de testamento aberto em cartório. Assinou. Soprou a tinta. Era como se carimbasse a porta do salão por dentro. Os que riram de Miguel se aquietaram. Os que torceram o nariz para Padre Álvaro baixaram a cabeça. As mulheres do povoado, que vieram por medo ou curiosidade, se entreolharam como quem devolve a própria coragem de mão em mão. Dona Lourdes apertou o terço e, sem pedir licença a ninguém, falou alto o que muita gente só pensava. Graças a Deus. Antônio ainda tentou vender frase. Vocês todos só estão aqui porque eu sustento essa terra. Miguel respondeu sem ferver. O senhor sempre sustentou os seus. O resto se sustentou no próprio suor. Cala a boca, roceiro. Ele não vai calar, entrou Isabela limpa, firme. E eu também não. Ela desceu o último degrau e ficou no chão do pátio. Não era ousadia, era lugar. Ao lado dela, Marta e Bento formaram uma linha simples e inquebrável. Padre Álvaro se colocou um passo atrás, como quem guarda sem sufocar. O tabelião segurou os papéis à altura do peito, escudo de papel contra a fúria de ferro. E foi assim, com gente comum fazendo o próprio dever, que o castelo de Antônio começou a cair sem ninguém encostar nas paredes. Os 3 grandes, comendador, coronel, doutor, queriam desaparecer sem pagar a conta moral. Recolheram as joias, esconderam os anéis debaixo das luvas, falaram boa noite para ninguém e saíram pela lateral tropeçando no próprio verniz. A fama que eles carregavam desceu a escada junto com a poeira. Antônio ainda tentou uma última jogada. Virou-se para o leiloeiro. Reabre a contagem. Eu assumo a responsabilidade. O homem pálido abraçou o livro de lances como quem protege um filho. Não reabro. Se reabrir, respondo por crime. Quem disse isso? A lei. A palavra ficou enorme. No fundo do pátio, o cavalo marrom relinchou. O som atravessou a noite e trouxe com ele o cheiro da estrada. Aquele mesmo cheiro que a cidade sente quando alguma coisa mudou de vez. Miguel caminhou um passo, só um, e parou. Não tomou a frente de Isabela. Ficou ao lado. Era assim que a queda de um homem se completava. Não com outro homem subindo no trono, mas com 2 pessoas, ocupando o mesmo chão. Isabela olhou para o medalhão e falou baixinho, mais para si do que para nós. Mãe, eu fiquei de pé. Padre Álvaro abriu o livro e, sem homilia, registrou em voz simples. Em nome da vontade de Eulália e da dignidade desta moça, este ato termina. Quem prosseguir, peca contra a lei e contra a consciência. Acabou. Não doeu nele de uma vez só, mas doeu fundo.
A queda de Antônio não foi estampido, foi desmonte. Saiu a corte de bajuladores, caiu o riso fácil, quebrou, relógio calou a música. Ficou um homem grande medindo a própria solidão, e uma cidade pequena aprendendo de novo o tamanho da palavra justo. E enquanto o termo secava sob o sopro do tabelião, a noite abriu pela primeira vez um caminho. Não tinha tapete, não tinha brinde, não tinha aplauso. Tinha pó de estrada, cheiro de mato e a promessa de que a história, agora sim, pertencia a Isabela. A papelada ainda brilhava de tinta fresca quando Isabela respirou fundo e ocupou o centro do pátio. Não parecia vitória, parecia fôlego depois de quase afogar. O vestido azul pesava, o medalhão aquecia a pele e a voz, aquela voz que o leilão tentou comprar, saiu inteira. Padre Álvaro, o senhor ouviu a vontade da minha mãe. Ouvi, minha filha, e a cidade inteira ouviu junto. Então registre a minha também. Isabela virou-se para o tabelião. Escreva que eu, Isabela Mendes, maior de idade, decido por mim. Não serei vendida, não serei moeda. O tabelião ergueu a pena. Posso redigir um termo de manifestação livre de vontade. Redija. Ela assentiu, simples, adulta. E escreva que fico sob a proteção da lei e da minha consciência. Antônio tentou atravessar a frase. Você não vai a lugar nenhum sem minha autorização. Isabela o encarou. Não havia raiva, havia cansaço velho. A sua autorização acabou quando a minha mãe abriu a porta que o senhor tentou trancar. Marta chegou perto, ajeitando de leve os ombros da moça. Endireita a coluna, meu bem. Decisão. Anda de cabeça erguida. Bento ficou a meio passo, guarda sem farda, pronto para ser parede caso o vento mudasse. Miguel, que até ali tinha sido presença e não interferência, aproximou só o suficiente para a voz alcançar e o respeito permanecer. Moça, o que a senhora decidir, eu fico do lado. Isabela voltou o rosto para ele. Não era romance de novela. Era reconhecimento de quem atravessou o mesmo deserto por caminhos diferentes. Fique ao meu lado então, não à minha frente, nem atrás. É assim que eu sei caminhar. O tabelião começou a escrever. O som da pena no papel parecia chuva chegando de longe. Padre Álvaro observava, olhos úmidos, mas firmes. Tem mais uma nota do testamento, disse ele, medindo as palavras. Eulália deixou um adendo a ser lido depois da manifestação da filha. Antônio bufou. Sempre a teatrada dessa mulher. Padre Álvaro não discutiu. Apenas pousou a mão no livro, como quem promete a hora certa. Isabela olhou em volta. Viu rostos. Uns com vergonha, outros com alívio, outros ainda tentando esconder o que sentiram a noite inteira. Falou sem levantar o queixo, mas alcançando quem precisava ouvir. Quem riu hoje saiba. Eu não devolvo riso com riso, devolvo com caminho. Ela então passou os dedos pelo lenço bordado guardado no punho. As iniciais EM se acenderam no tecido como lembrança acesa. Eu vou deixar esta casa, não por fuga, por escolha, e vou com quem me viu como gente quando o resto me tratou como preço. Antônio tentou o último truque. Promessa de poder. Você não sabe viver sem meu dinheiro. Lá fora tem pedra, fome e chuva. Isabela não tremeu. Aqui dentro teve humilhação. Pedra, fome e chuva, eu negocio com o mundo. Humilhação, eu não negocio com ninguém. Marta engoliu as lágrimas que insistiam. Bento soltou o ar, como quem empurra para longe décadas de sim. Miguel tirou o chapéu, mãos à frente do corpo. Meu sítio é pequeno, mas tem sombra, água e respeito. Se quiser ir, eu levo. Se não quiser, eu fico de guarda até o senhor padre ler tudo e o tabelião assinar. Primeiro a lei, depois a estrada, respondeu Isabela, e os dois assentiram juntos, como quem combina a ordem das coisas para que nada quebre no caminho. O tabelião concluiu o termo, leu em voz alta. Isabela confirmou, assinou com caligrafia firme. Padre Álvaro rubricou como testemunha. Aquele pedaço de papel, singelo, sustentava mais do que tinta, sustentava posição. A cidade, que até pouco tempo atrás se empurrava para ver o escândalo,
Agora apertava para caber na vergonha e na novidade. Dona Lourdes foi a primeira a se aproximar, lenço nos dedos. Me perdoe por ter costurado esse vestido para a desgraça, minha filha. Isabela tocou de leve a mão da costureira. A culpa não é da linha, Dona Lourdes. É de quem quis usar tecido como coleira. O cavalo marrom relinchou lá fora, como quem chama pela estrada. Miguel olhou de lado e sorriu curto. Ele já entendeu que a noite virou. Eu também, disse Isabela, e pela primeira vez, o azul do vestido pareceu pano, não jaula. Antônio deu 2 passos para trás. O relógio quebrado pesou no bolso como pedra. Ele procurou os antigos cúmplices com os olhos. Comendador, coronel, doutor, e encontrou lugares vazios. A solidão dos fortes, quando chega sem barulho e sem desculpa. Padre Álvaro ergueu o livro, respirou. Quando a moça estiver pronta, eu leio o adendo de Eulália. Leia depois que eu cruzar o portão, pediu Isabela, surpresa por ouvir a própria calma. Quero que minhas pernas saibam que saíram daqui antes da última palavra da minha mãe. Elas vão saber, garantiu o padre. E assim se desenhou a escolha. Não foi grito, não foi cena, foi caminho. Isabela não escolheu um salvador, escolheu a si. E ao lado dela, alguém que não a empurrava nem a puxava, apenas acompanhava. A decisão não encerrou a dor da noite, só tirou a dor do lugar errado e a colocou no passado, onde ela começa a perder a força. O futuro ainda tinha poeira, tropeço, conta para pagar, mas pela primeira vez pertencia a quem tinha de pertencer. O tabelião dobrou os papéis. Bento abriu espaço até o portão. Marta pegou um casaco e colocou nas costas de Isabela, cobrindo o azul. E Miguel caminhou ao lado, passos do mesmo tamanho. A estrada não prometia milagres, mas prometia respeito. E naquela noite, isso valia mais que todas as moedas da mesa. Agora me conta nos comentários. Vocês gostam de histórias emocionantes de época como essa? Se sim, escreva "Amei a história". Se não gosta, também fala. É importante demais saber o que vocês acham para eu trazer as próximas histórias do jeitinho que vocês preferem. Quando Isabela assinou o termo e deu os primeiros passos rumo ao portão, a cidade acordou como quem desperta de susto. Não havia brado, havia movimento. As mulheres se chegaram primeiro, num gesto antigo de proteger o que é frágil e o que é forte ao mesmo tempo. Dona Lourdes tirou do próprio ombro um chale e pousou nas costas de Isabela por cima do vestido azul. Para cortar o vento da noite, minha filha. Obrigada, respondeu Isabela, a voz mansa, firme. Os homens do povoado, calados de vergonha por terem assistido, abriram um corredor, chapéus apertados contra o peito. Bento foi à frente, talhando espaço sem bater em ninguém. Marta vinha colada na lateral de Isabela, uma mão na nuca da moça, outra segurando o cotovelo. Abraço que não atrapalha, guarda que não sufoca. No alto do tablado, Antônio tentou reaprender o peso do próprio nome e não conseguiu. As cadeiras vazias dos seus bajuladores disseram sem dizer que poder sem testemunha murcha. Ele ainda quis chamar por guardas que não vieram. Quis erguer o relógio que tinha parado, quis reabrir um leilão que virara papel morto. Nada respondeu. Vai embora, Antônio, disse Padre Álvaro, perto o bastante para ser ouvido só por ele. Hoje a tua altura te faz pequeno. O tabelião fechou o livro e acompanhou o cortejo até a beira do alpendre. Miguel manteve o passo ao lado de Isabela, nem 1 centímetro à frente. O cavalo marrom, amarrado à figueira, farejou a estrada e relinchou baixo, como se reconhecesse o momento em que uma história deixa de ser cerca e vira caminho. À sombra da varanda, Padre Álvaro abriu o maço e ergueu uma folha menor, o adendo que Eulália pedira para ser lido por último. Fica determinado que parte da renda da minha metade da fazenda será destinada a uma escola de primeiras letras e a uma sala de cura para quem não pode pagar. Minha filha, se um dia te puserem preço, lembra, quem te mede por moedas não sabe ler. Lê a tua vida em voz alta, e se alguém em praça te enxergar como pessoa quando outros te tratarem como coisa, não desconfia desse gesto.
Ele nasceu do mesmo lugar que a tua dignidade. O pátio respirou junto, como se cada palavra trouxesse de volta um pedaço de ar que faltava. Isabela fechou os olhos um instante. Quando abriu, havia um brilho novo que não era lágrima. Era luz por dentro. Eu vou cumprir, mãe, disse, baixo, mas inteiro, a escola e a sala de cura. E eu ponho a mão nessa obra, entrou Miguel, contendo a emoção para que a frase não tremesse. Sem salário que te prenda, sem favor que te cobre, trabalho por respeito. Dona Lourdes ergueu a voz de repente valente. Quem souber ler, venha ensinar. Quem souber costurar, traga pano. Quem souber plantar, traga muda. A escola começa quando a gente quiser. Um murmúrio de assentimento correu no povo. Seu Nicanor, comerciante duro, deu um passo, chapéu na mão. Eu trago banco e lousa. Já devia ter trazido antes. Traz sim, respondeu Bento, e o sim saiu doce como quem oferece água a quem sempre bebeu poeira. Marta tocou o medalhão no peito de Isabela. Abre. Agora? Agora. Isabela destravou com o polegar o fecho que conhecia desde criança. Dentro, além da fotografia desbotada, havia um papelzinho dobrado como se abrigasse um segredo tímido. Ela o desenrolou com cuidado, e a letra de Eulália veio miúda, firme. Filha, prendi aqui o que não coube no testamento, um conselho. Quando o mundo te virar de costas, procura olhos que te vejam e mãos que não te empurrem. O amor que vale, qualquer amor, fica ao teu lado. Nunca à tua frente para te arrastar, nem atrás de ti para te empurrar. E se te faltar coragem, usa a minha, tá toda aqui. Isabela sorriu pela primeira vez naquela noite. Não um sorriso de festa, um sorriso de casa. Dobrou a tirinha de papel, guardou-a no medalhão, e o som do fecho, pequenino, pareceu fechar também um luto antigo. Eu tenho as mãos certas, disse ela, olhando de leve para Marta, para Bento e por último para Miguel. E eu tenho olhos que te veem, respondeu Miguel, simples, adulto. Do fundo do pátio, Dona Lourdes puxou outra mulher pelo braço, Rita, que sabia letras. Você ensina, eu costuro uniforme. Eu trago caderno, disse um rapaz, vermelho de timidez. E eu, telha e caibro, arriscou um carpinteiro. A cidade, que há pouco tinha se calado por medo, agora falava por vergonha boa. Aquela que vira estrada. Não houve heroísmo de trombeta. Houve mãos se oferecendo como quem aprende de novo a contar. 1, 2, 3, juntos. No alto do alpendre, Antônio vacilou o primeiro passo para trás. Padre Álvaro cruzou o olhar com ele e só disse, aprende, ainda dá tempo. Não houve resposta. Haveria um dia, mas não hoje. Bento abriu o portão. A noite de São Miguel das Veredas cheirava a mato úmido, e a coisa que só existe quando o ar muda de dono. Horizonte. Vamos, disse Isabela. Pelo ela abraçou sem se curvar. Marta veio junto, e cada passo foi uma costura nova no tecido da vida. Miguel segurou a rédea do cavalo marrom e caminhou ao lado, no mesmo ritmo. Ninguém puxava ninguém, era parceria. Quando o último pé cruzou o batente, o sino da capela bateu 1, 2 vezes. Não por aviso, por alegria contida. Lá dentro, ficou o salão com seus talheres alinhados, a mesa posta para uma vergonha que não se comeu, o relógio parado no bolso de um homem grande. Cá fora, estrada, e, na beira dela, um povo reaprendendo a ser gente. A reação daquela noite não foi tumulto, foi abraço, e dentro desse abraço, a história encontrou a forma que precisava para sobreviver. Uma moça de pé, um homem ao lado e uma cidade sem mais desculpas. Amanhã viria com suas dívidas e seus trabalhos, mas, naquela hora, a vida já tinha um desenho lindo e emocionante. O de quem escolhe, o de quem acompanha, o de quem repara e o de quem, ao ver a injustiça cair, não fecha a porta, abre caminho. Na madrugada que veio depois daquela noite, a estrada parecia outra. Não tinha tapete, mas tinha rumo. Isabela caminhou até o portão, cruzou o umbral e, com o primeiro passo no terreiro de fora, o vestido azul deixou de ser jaula e virou roupa outra vez. Miguel segurou a rédea do cavalo marrom no mesmo compasso.
Marta ajeitou o xale nas costas da moça. Bento fechou o portão com a calma de quem tranca, não a saída, mas a velha humilhação. Padre Álvaro ficou um pouco mais, assinando papéis, guardando a letra de Eulália como quem guarda brasa em noite fria. Os dias seguintes foram de poeira na costa e decisão na cabeça. O juiz de paz confirmou o testamento. O tabelião registrou tudo no livro grande. A parte de Eulália passou para Isabela por direito e por dever cumprir o adendo. O casarão que antes era palco virou retaguarda de uma obra simples e grande. Sob a sombra da figueira que viu a vergonha, começaram a levantar paredes de uma escolinha. Barro, madeira, janela de vento, bancada de lousa. O povo chegou em fila de boa vontade. Dona Lourdes, trazendo pano e linha, seu Nicanor com bancos e pregos, o carpinteiro com caibro, os meninos com pedra pequena para o alicerce brincar de seriamente forte. Miguel abriu o sítio do Riacho Fundo para virar celeiro de material, descanso de mão e oficina de respeito. Quando faltava dinheiro, sobrava braço. Quando faltava braço, sobrava motivo. Ele não puxava nem empurrava Isabela. Seguia ao lado, aprendendo com ela a dividir peso, sem roubar caminho. À tarde, eu via os dois medindo o terreno com barbante, somando com lápis miúdo no toco de madeira, rindo baixo das contas que não fechavam, e que de repente fechavam quando aparecia alguém oferecendo 2 telhas, um feixe de palha, um dia de serviço. Marta organizou a cozinha da obra. Forno de barro, panela que canta fervura, pão quente para a turma de mão calejada. Bento, agora capataz de gente e não de ordens, cuidava da segurança como quem cuida de criação. Olho atento, ouvido que não perde nada, palavra curta para evitar confusão. Padre Álvaro benzia sem pompa, oferecendo a capela para ensinar letras enquanto a escola não ficava pronta, porque se o tijolo demora, a leitura não. No domingo da inauguração, a cidade acordou cedo. A placa simples, feita com tábua de engenho, dizia Escola Eulália. Ao lado, sob o mesmo beiral, outra tabuleta menor, Sala de Cura. Marta, porque a mulher de avental conhecia remédio que receita de doutor não desconfia. Água fervida, erva certa, paciência grande e mão de mãe. Isabela prendeu o cabelo, vestiu o algodão claro e prendeu o medalhão ao peito. Havia ali uma luz que não vinha do sol, vinha de uma falta que, enfim, tinha destino. Foi quando, do canto da rua, Antônio apareceu. Não veio com corte, não veio com música. Veio sozinho, chapéu na mão, bigode sem cera, o bolso mais leve porque o relógio, que não voltara a andar, ele tinha deixado sem coragem de carregar. A cidade estancou um instante. Bento se adiantou meio passo, pronto para virar parede outra vez. Miguel se pôs de lado, como quem protege sem se estender. Marta segurou no cotovelo de Isabela e não soltou. Antônio parou a 3 passos. A voz que um dia pareceu costurar a cidade, agora vinha baixa, gasta. Eu, tentou, e a palavra que faltava não estava no bolso. Eu fui grande demais para aprender cedo. Vim, ele respirou, vim ver a escola e deixar. Estendeu a mão. Não era ouro, não era papel. Era o relógio parado. Colocou-o no banco do alpendre, como quem larga um peso que não quer mais. Padre Álvaro ergueu o olhar. Isabela não avançou nem recuou. Só disse, limpa, a escola é aberta, não tem cadeira com nome. Antônio assentiu uma vez, sem direito à desculpa pronta. Não pediu perdão, porque pedir perdão é fácil quando a plateia ajuda. Virou-se para ir embora e foi. A vida, às vezes, não dá palanque ao arrependimento. Dá estrada. E estrada ensina andando. Quando o sino tocou, a meninada entrou. Olhos acesos, dedos com tinta e curiosidade no lugar do medo. Isabela escreveu no quadro com letra maior do que a dor. Dignidade. Embaixo, menor, escreveu. Não tem preço. E explicou simples para quem era pequeno no corpo e grande no futuro. Essa palavra é para guardar no bolso até ficar velha e gasta. Quem tentar comprar de vocês, não vende. Quem tentar tomar, segura firme que a escola segura junto.
Miguel ficou na porta, rindo com os olhos, como quem guarda a entrada de festa. De vez em quando, ele saía para ver a horta que nascia atrás do barracão. Fileiras de coentro, alface, feijão de corda, e voltava com a mão cheirando a terra boa, trazendo verdura como se fosse flor. Marta atendia gente na sala ao lado. Febre de menino, corte de foice, peito apertado de mulher cansada. Bento, que um dia só soube dizer sim, senhor, agora dizia, vamos juntos, e a cidade entendia. À tardinha, Isabela saiu à varanda, sentou-se no degrau e abriu o medalhão. Dentro, a fotografia desbotada de Eulália e o papel miúdo com o conselho que ela já tinha posto em prática. Olhos que veem e mãos que não empurram. Miguel se sentou ao lado, sem tocar, só existindo ali, no mesmo chão. Obrigado por ter escolhido caminhar ao meu lado, disse ele. Obrigada por não ter tentado me carregar, respondeu ela. Às vezes amar é isso, ele comentou. Saber o peso certo da presença e o silêncio certo, ela completou, sorrindo de canto. Daí a pouco, os dois foram até a figueira. O cavalo marrom bateu o casco, pedindo estrada. Eles montaram sem pressa, não para fugir, para visitar o futuro que se inaugurava toda vez que uma criança soletrava a primeira palavra ou que uma dor antiga melhorava na sala de cura. O sol se inclinou, o chão ficou dourado. Por um segundo, deu para ouvir o mundo respirando do jeito certo. Eu volto então ao começo, lá atrás, quando eu te disse que você ia ficar em choque com o que aconteceu. Não foi espetáculo de vingança, não foi castigo de novela. A reviravolta foi maior. Foi a dignidade de uma moça levantando uma cidade. Foi o amor que nasce ao lado, não na frente. Foi a riqueza que troca de nome, de moeda para sentido. O relógio que mandava na noite parou. A escola que não tem ponteiro começou a marcar o tempo do futuro. E se você olhar bem, ainda vai ver, no banco da varanda, o relógio mudo. A cada risada de criança, a cada palavra aprendida, a cada vida cuidada, parece que um ponteiro invisível se move dentro dele. Não porque voltou a funcionar, porque o tempo, agora, quem faz é o povo. Se essa história te tocou, me conta sua opinião nos comentários. Diz o que mais mexeu com você e por quê. Eu leio tudo. Deixa o like para que essa mensagem chegue a mais gente. Se inscreve no canal para não perder as próximas narrativas e compartilha com alguém que precisa lembrar que dignidade não tem preço. Agora, clica na próxima história aqui do lado. A gente continua junto por lá. Nos vemos na próxima.